A palavra de Deus é viva. Transforma corações e ilumina o caminho em tempos de trevas. Aqui você encontra reflexões bíblicas, verdades eternas e direção para a vida. Que cada mensagem fale ao seu espírito e renove sua fé. Curta, comente e inscreva-se no canal. Você é importante para Deus. Esta é a mensagem da verdade. Por João Paulo Oliveira. Eu sem perda de tempo, pedir para que você abra sua Bíblia no número 21 do livro de Números, capítulo 21 do livro de Números, versículo de número 4. A Bíblia Sagrada, importante palavra, a Bíblia fala que passarão os céus e a terra, e essas palavras não vão de passar. Horace Greeley disse certa vez que ninguém pode aprisionar moralmente ou mentalmente um homem que lê a Bíblia, porque a Bíblia tem fundamentos para a liberdade. Então eu creio na Bíblia de uma tal forma que eu posso duvidar de qualquer coisa, até de um exame médico, mas na Bíblia eu creio. Apesar de que nós vivemos um tempo hoje que as pessoas estão querendo relegar a Bíblia a um livro qualquer, um livro que apenas contém a palavra de Deus e que não é a palavra de Deus. Mas não foi isso que eu fui ensinado e nem é nisso que eu acredito. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Os 1.139 capítulos, os 31.173 versículos apontam para Cristo e tudo se cumpriu ou se cumprirá. E você está aqui nessa noite porque a Bíblia te atingiu. Então alguns, até fazendo uma anedota aqui, tentam colocar a Bíblia como os livros da primeira divisão, como no futebol, e os livros da segunda divisão. Mas eu não acredito nisso. Toda a palavra de Deus é inspirada, forte e eficaz para o propósito que ela foi lançada. Vamos fazer menção dela então nessa noite. Capítulo 21, versículo de número 4 do livro de Números, que diz assim: Em seguida partiram para o Monte Or e tomaram um caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui neste deserto? Não há aqui coisa alguma para comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Outras traduções dizem, detestamos ou temos nojo deste maná tão vil. Outras traduções dizem, nós temos nojo, fastio dessa comida tão miserável. E então Moisés, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos do povo morreram. E o povo clamou a Moisés, dizendo: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Que grande homem de Deus era esse Senhor Moisés. E o Senhor lhe disse: Faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. E todos quantos forem que olharem para ela depois de mordidos viverão. E Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. E quem era mordido por uma serpente olhava para aquela réplica de bronze e era curado. Aleluia. Grande Deus, nessa noite Deus coloca no meu coração essa palavra que, se não estivesse escrita aqui, eu não acreditaria. Se não estivesse registrada nos anais da Bíblia Sagrada, eu não acreditaria. Porque aqui eu vejo, no capítulo anterior, alguns versículos antes, que o povo tinha acabado de ter uma grande vitória sobre os cananeus. O povo foi contra os cananeus em um caminho que eles passariam para peregrinar pelo deserto, e eles foram surpreendidos. E mais, a Bíblia conta aqui, se observarmos que o povo foi surpreendido e alguns do povo de Israel foram sequestrados, foram presos e foram levados junto com os cananeus. Mas o que me chama a atenção é que os cananeus levaram, e Deus foi de encontro a Moisés e disse: Vá e busque um por um, porque eu tenho te dado força, Moisés, no dia de hoje, para lutar contra os cananeus. Deus fazia coisas incríveis no meio do povo. Deus fazia coisas, eu quero já te dizer, que nós nunca iremos ver mais acontecer nessa face de terra. Deus fazia coisas que nós, com toda a ciência, toda a sabedoria, todo o desenvolvimento de hoje não veremos acontecer mais. Deus fazia com que a roupa do povo crescesse junto com o corpo, desde quando eles eram crianças até quando eles chegavam a uma alta idade. Deus fazia com que os sapatos crescessem junto com o corpo, depois de tanto eles caminharem. Deus dava uma nuvem sobre eles de dia para que o sol não os molestasse. Deus colocava uma coluna de fogo à noite, sabendo que o frio da noite iria perturbar o povo, mas Deus protegia o povo também do frio. Deus fazia coisas que nem nós, na nossa alta tecnologia de hoje, nós temos, irmão Mike. Deus fazia massagem nos pés do povo, para que o povo não sentisse o cansaço do deserto pela sua caminhada. A Bíblia declara isso, que o povo não sentia cansaço algum depois de caminhar dias e dias, porque Deus aliviava o peso das suas pernas. Mas esse povo que via Deus de face a face, via obras magníficas de Deus, via milagres, via proezas que nós nunca mais veremos aqui nessa terra,
eles tiveram coragem de, numa dificuldade, num momento de fraqueza, num momento de necessidade, num momento de portas fechadas, olharem para Deus e para Moisés e disserem o seguinte: para que você nos trouxe aqui, Moisés? E por que Deus nos permitiu estar aqui no meio deste deserto e nos dar esse maná que não serve para nada? Um maná que não tem gosto mais de nada, não faz sentido algum para nós. Nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E eu fui procurar o que significaria fastio de algo. E fastio é falta de fome, é enjoo, é sentimento de repugnância, de aversão, de tédio. Ou seja, eles tomaram aquilo de mais precioso, o Senhor deu para eles, e olharam e falaram: isso aqui não serve para nada. Nós temos nojo disso. E quantas vezes nós não estamos agindo assim com Deus? Deus tem cuidado das nossas causas, desde as menores até as maiores. Deus, talvez você não seja rico, talvez você não tenha o que você deseja, talvez você possa não ter muitas coisas, mas eu digo para você, tudo que você precisa, Deus te deu. E muitos, mesmo tendo tudo que Deus tem nos proporcionado, porque uma coisa há de se observar, que se não fosse Jesus, se não fosse Deus, não seria a nossa inteligência, não seria os nossos títulos, não seria o nosso carro, não seria a nossa casa que iria nos livrar. A Bíblia fala claramente que o Senhor tem cuidado de nós, por isso nós estamos alegres. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei se angustiado, não sei se já cansado, não sei se já reclamando de Deus, mas eu quero te dizer algo nessa noite: a ingratidão, a murmuração, a impaciência tem tirado muitos da casa de Deus, tem tirado muitos de diante do altar de Deus, porque ficam olhando para as coisas de lá de trás ou de lá de adiante, e Deus está te dando força nessa noite para você sobreviver nesse deserto onde você está inserido nessa noite. A nossa alma tem fastio deste pão tão horrível. Glória a Deus. A nossa alma tem fastio desse pão horrível, tem aversão desse pão. E a Bíblia é bem enfática quando ela vai falar do maná, porque ela fala: o maná era algo que nem os seus antepassados viveram, comeram. O maná era algo cronológico, representava o cuidado de Deus exato, todos os dias. Não podia nem guardar maná, porque se guardasse estragava. Mas o que me chama a atenção muito mais que isso é que todo dia o maná chegava. Talvez preocupados, os israelitas falavam: não, vamos guardar um pouco mais para amanhã, vai que Deus nos esquece. E Deus não esquecia. O maná estragava, outro estava no lugar. E hoje, no nosso tempo, nos nossos dias, na grande tecnologia que nós vivemos, no avanço que nós vivemos, nós temos cada vez mais murmurado, olhado para as coisas, olhado para o lado, para a direita, para a esquerda, e nos tornamos insatisfeitos. Parece que Deus nunca fez nada por nós, parece que tudo que Deus fez por nós é muito pouco. Mas hoje, nessa noite, saia daqui sabendo que tudo que Deus fez é digno de aceitação, é digno de louvor, é digno de gratidão. Não deixe a sua alma ser corrompida hoje pela impaciência e pela importunação. Vivemos um tempo de comparação, que todos nós olhamos para a grama do vizinho, para a casa do vizinho, e achamos que Deus é mais com ele do que conosco. Vivemos um tempo pesado, onde o mundo é esse deserto aqui. Eu já quero te dizer uma verdade: o mundo é o deserto. Serpentes e os escorpiões são os demônios, são os adversários da nossa alma, são os pensamentos, são as flechas do inimigo, são os pecados contra Deus, são coisas que querem nos tirar do caminho certo, que Deus começou a trilhar conosco. Mas hoje, nessa noite, espanta para o lado toda maldição, todo mal, toda falta de fé, toda impaciência, toda falta de esperança, porque Deus está te dando força para você vencer neste deserto. O deserto era um lugar árido, mas eles não sentiam, propriamente dito, a aflição do deserto, porque Deus livrava o povo da aflição. E nosso irmão Sonaracate disse aqui já, que Deus permite muitas vezes nós estarmos em lugares para provar a glória dele, para nos fazer exaltar a ele. E muitas vezes Deus tem feito tantas coisas, meu irmão. Quantas coisas Deus não fez por nós? O salmista Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, tampouco a sua descendência me indicar o irmão. Quantas dificuldades você passou, quantas tribulações você passou, meu irmão, mas você aguentou com muita fé. Mas hoje, talvez, Deus me manda dizer, Deus me coloca diante dessa palavra para dizer: sua fé está abalada pela impaciência, pela falta de fé, pelo enjoo, pelo tédio, por tudo que não aconteceu ainda. Mas Deus pode te levar em lugares mais altos do que esse, que você já pisou. Mas Ele precisa que você olhe para Ele e contemple que Ele não te abandonou. Aleluia! O deserto era o lugar
de serpentes e escorpiões. Eles achavam que porque Deus não estava dando água todo dia, Deus não estava fazendo milagres todo dia, toda hora Deus aparecia um anjo, coisa e tal, Deus estava desamparando eles. Quando nós estamos diante da ingratidão, do fastio, da ignorância, do tédio, nós não vemos o que Deus já fez. Um homem muito sábio, Ralph Waldo Emerson, disse certa vez: tudo aquilo que o Criador já fez me ensina a confiar para aquilo que Ele ainda não fez. Tudo que eu já vi do Criador me ensina a confiar naquilo que eu ainda não vi. E o milagre, o propósito da bênção de Deus ter salvo a sua vida, de Deus ter curado a sua enfermidade, de Deus ter intervindo nas suas causas, é só um, para que você saiba que de onde Ele te tirou, Ele não quer que você volte. E o que Ele já fez, Ele pode fazer muito mais. Mas a ingratidão toma conta do nosso século, dos nossos dias. O mal dos nossos dias, muitos dizem que é a depressão. Mas eu digo que moralmente, humanamente, é também a ingratidão. Para com Deus, a ingratidão gera morte espiritual. E muitas vezes nós estamos tão inebriados, tão cambaleando, tão bêbados na nossa falta de fé, que nós só olhamos para as coisas grandes que Deus faz e desprezamos as pequenas que Deus já fez. E as que Ele continua fazendo na nossa vida, Labachui, derrama sua, mas eu conheço um Deus nessa noite que Ele está te protegendo, mesmo na sua ingratidão, na sua falta de fé, na sua falta de coragem. Deus está ainda diante de você e querendo se apresentar para fazer muito mais. E para não me alongar aqui, essa palavra mostra profundas coisas, mas eu quero ser rápido aqui e dizer que o deserto era um habitat natural de cobras, de escorpiões, de serpentes. E Deus estava protegendo o povo de Israel de todas as serpentes, escorpiões, de toda a morte, de todo o fracasso, de toda a moléstia do deserto. Deus estava caminhando junto com o povo. Eu creio que vinha serpente aqui, Deus cortava, saía, tirava, matava uma, expulsava a outra. E as serpentes famintas para morder o povo de Israel. E Deus, não, quem manda sou eu. Vai para lá, vai para cá, esquerda, direita. E o comando de Deus era obedecido até pelas serpentes. A chuva que eu vou dar a sua nossa. Eu te provo nessa noite. Capítulo 8, versículo 15 do livro de Deuteronômio diz assim: Ele vos guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, em uma terra quente e seca, Ele lhes deu água. Deus era quem estava protegendo o povo de Israel nas mínimas coisas, e eles não viam. Até que eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Que Deus é esse? Que coisa é essa? Para levantar tem que ter horário. Para seguir tem que ter horário. É trombeta que toca e a gente tem que obedecer. Tá chato essa vida. Mas Deus não faz nada. Mas Deus fazia milagre lá atrás, agora Ele não faz mais. E começaram a reclamar. E Números capítulo 11, versículo 4 diz assim: que o povo se queixava a Moisés, dizendo: Moisés, dei-nos algo para beber e comer. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Muitas vezes não somos nós que começamos a desejar as coisas do Egito. É um estrangeiro que está no nosso meio, que começa a soprar no nosso ouvido. Você começa a ver os seus amigos, a sociedade, as pessoas caminhando para o Egito, comendo coisas do Egito, fazendo coisas do Egito. E nós vivemos numa terra, não tem como ser alheio a essa terra. Você não é extraterrestre, você vive aqui. E então, muitas vezes nós deixamos nos guiar, nos ouvir, nos fazer sentir por coisas que são ditas por estrangeiros. Mas você nessa noite, o Espírito Santo coloca no meu coração para dizer que você tem terra própria. Você não é daqui. Você não foi chamado para ficar aqui. Deus não te entregou um passaporte da terra. Ele vai te levar para as mansões celestiais, para a Canaã celestial. E não ouça nos seus dias aqui na terra as palavras dos estrangeiros. É isso que afanava o povo, ouvir a palavra dos estrangeiros. Conta os historiadores, quando Moisés tirou o povo do Egito, houve alguns que quiseram ir com ele, estrangeiros, até egípcios também. Mas esses povos não tinham uma promessa. E eles começavam a reclamar. O que é isso? Foram junto com Moisés por causa do nome de Moisés, por causa das obras, de ver Deus operando na casa de Faraó. Então eles falaram: vamos com Moisés. Só que foi um problema para o meio do povo, porque os estrangeiros começaram a bradar, a dizer: nós queremos voltar para o Egito, queremos as comidas do Egito. As serpentes e os escorpiões estão lá. Aleluia. O diabo, nosso adversário, está aí. Ele só não tocou a nossa vida porque o sangue aspergido no Calvário está sobre a nossa vida. As serpentes e os escorpiões estão no mundo, e o mundo é este deserto que eu quero vos pregar nessa noite. E naquele deserto que eles estavam, só não tinha mordida de serpente porque Deus controlava lá dos céus. E aquele momento que eles passaram a deixar
rejeitar, a desprezar, a ficar ingratos, a enjoar do que Deus estava fazendo por eles, Deus falou: tudo bem, eu não sou Deus de revanche, de vingança. Não sou, não vou fazer nada contra vocês. Eu só vou tirar a minha presença. Eu só vou, então, já que vocês não me amam mais, já que vocês não precisam de mim, só vou fazer uma coisa: sair de perto de vocês. Não quero nessa noite trazer uma palavra de Deus para você pensar: Deus é vingança, é revanchista, se eu não fizer o que Ele quer, Ele vai me punir. Não, Deus somente permite que as coisas aconteçam. O mal está posto, o mal está no mundo. Deus não precisa mandar o mal até a sua casa. O mal todas as vezes tenta ir para a sua casa, mas as palavras de Deus têm sido fortes para a sua vida. Tem que colocar toda a praga para a direita, para a esquerda e não em direção a você. Mas esse povo ouviu a palavra dos estrangeiros e falou: não, nós não queremos mais esse Deus. É ordem para tudo, nós não temos mais nenhum comando na nossa vida. Então Deus falou: tudo bem, vou deixar vocês em paz. E deixou aquele povo. Eles começaram a falar contra Deus coisas horríveis aqui, que nós lemos. E Deus falou: tudo bem, fiquem aí sozinhos. Virou não as costas para aquele povo, mas a sua face, tão somente. E começaram a sair serpentes de onde eles nem imaginavam que existia serpente. Começou a sair uma infestação de serpentes e a morder o povo, e a picar o povo, e colocar o povo prostrado naquele deserto. E o povo começou a morrer, a adoecer. Quantas não foram as serpentes passando? E aqui a Bíblia não fala quantos dias essa situação durou, mas fala aqui claramente que muitos morreram e ficaram prostrados no deserto. Aqui vai um alerta para a sua vida. O diabo, o adversário de nossas almas, ele rasteja. Ele não tem mais os céus, ele não tem mais a voz para adorar e para atingir o coração de Deus. Então ele quer que você seja igual a ele. Quando aqueles homens começaram a ser mordidos, picados por serpentes, eles começavam a rastejar de dor, a rastejar de fraqueza, a adoecer, e eles ficavam como serpentes naquele deserto. O diabo só tem um projeto de fazer igual a ele. Deus só tem um projeto também de fazer igual a ele. De que lado você quer ficar? Do lado da murmuração? Do lado do enjoo? Do lado da impaciência ou do lado de Deus? Breve se fará justiça. Porém, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? O diabo quer fazer você rastejar. Hoje você anda. Hoje você está aqui de pé porque Deus está com você. Ele te deu força e autoridade. Não a nós, não há força alguma em nós, mas o Senhor, o seu Espírito, tem nos dado força. Talvez você chegou quebrado aqui nessa noite. Talvez você chegou nessa noite dizendo: Deus, eu não aguento mais, Senhor. Esse deserto não acaba. Este dia de tribulação não acaba. Mas hoje importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a sua vida, para que você veja que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu e que Ele está com o seu povo. Eles então começaram a pecar, a falar, a dizer contra Moisés. Imediatamente as serpentes saíam dos arbustos, iam contra eles, mordiam. Eles ficavam se rastejando até que eles entenderam aquilo que eles estavam fazendo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós entendermos que nós não somos desse mundo. Não é porque muitos vão lá e blasfemam contra Deus. Tem crentes, meus irmãos, desculpa, que o mundo olha para ele e assim, parece que ele é mais triste em estar na igreja do que aquele que está no mundo pensando em viver para ele. O mundo não vê nele entusiasmo, alegria. E não estou te falando para você sorrir todos os dias. Deus sabe o que você está passando, senão Ele não me daria essa palavra. Deus sabe que você está neste deserto. Deus sabe que suas forças são poucas. Mas uma coisa Ele te diz nessa noite: quem está no deserto sabe para onde vai. Quem está no deserto não sabe, não está imaginando em ficar no deserto, mas está vendo a Canaã, a terra que manda leite e mel, as mansões, está vendo a Machu, Se você não olhar para aquilo que Deus prometeu, você vai cair. Se você ficar olhando para as palavras de estrangeiros, você vai cair. Mas meus olhos eu coloco no alto dos céus, para onde a igreja vai. Eu sempre repito, Salmo 101, versículo 3. O salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Os céus declaram, no Salmo 119, a obra de Deus, e o firmamento anuncia a grandeza de suas mãos. Um dia conta o outro um milagre. Querido, Deus não precisa te levar para a Austrália, para Nova York, para Israel, para mostrar que Ele é Deus. Ele só quer que você olhe para os céus e veja que as mansões, as tendas dele são maiores do que a sua. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou: olha para as estrelas, olha para o céu. Consegues contar? Ele disse: não consigo, Senhor. E só até
ruas. Quem ficar olhando para a terra do Egito, para o deserto, vai ficar por aqui. Muitos foram prostrados no deserto. Muitos foram os que ficaram prostrados no deserto. Muitos foram os que morreram pelas serpentes no deserto. Mas enquanto o povo estava murmurando, quando eles escolheram olhar para Deus e orar a Deus, Deus olhou para aquele povo e disse: eu vou salvá-los novamente dessas serpentes. Se pecarmos contra Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Certas vezes, o pecador não encontra forças para ir para Deus. Mas você não precisa de forças. Você precisa só dar um passo. E Deus vai curar sua alma, seu corpo, sua mente nessa noite. Deus vai transformar aquilo que você estava pensando nessa noite, vai te dar forças. Deus só precisa de um passo. E Moisés então foi solicitado por aquele povo. O povo olhou para Moisés. Imagine você, pastora, nós aqui, a pessoa for na sua casa te falar vários desaforos. Falar contra você, você ficar sabendo que estão falando do seu nome por aí tudo. Ou então, talvez te acusar, te menosprezar. E para quem essa pessoa pede oração depois? Que grande homem de Deus era Moisés. Porque o povo olhou para Moisés e disse: Moisés, pecamos contra Deus e contra o Senhor, Moisés. Então, olha a Deus para que Ele nos livre. E Moisés não pensou duas vezes, ele olhou para os céus e disse: Senhor, faça alguma coisa por esse povo. E nessa noite, esse Moisés que eu contemplo nessa palavra é o Espírito Santo. Ele está olhando para a sua fraqueza e ele só está esperando você dizer: ore por mim, Espírito Santo. Fale a Deus por mim, interrogue a Deus por mim, fale a Deus por mim, e Deus te levantará nessa noite para viver coisas que você não pensou, que você não imaginou. Deus não vai te deixar prostrado nesse deserto se você se arrepender, se você tomar hoje nessa noite tudo que Ele já fez e acreditar que Ele está contigo. Se Deus parasse de agir agora na sua vida, será que você seria grato? Será que tudo que Deus já fez já te leva a um patamar de acreditar que já é o suficiente? Cristo é o suficiente? E aqueles homens oraram a Deus. Deus deu uma estratégia para Moisés. Coloca uma serpente de bronze. E ele colocou no alto daquele poste, daquela haste, uma serpente. Mas o que me chama a atenção é que essa palavra é tão forte, tão poderosa, que certa vez um homem rico, poderoso, grande, sabedor de todo entendimento judaico da lei, foi diante de Jesus em capítulo 3, versículo de número 16 de João. E ele foi diante de Jesus, um homem chamado Nicodemos, que todos nós conhecemos. Ele foi diante de Jesus, e a passagem mais fácil de lembrar acerca dele é quando Jesus fala que ele precisava nascer de novo. Mas além disso, Jesus continua conversando com ele. E diz assim, 14 ao 16 do capítulo 3. E como Moisés, Nicodemos, você lembra? Lembra lá atrás? Como Moisés teve uma ordenança da parte de Deus para suspender uma serpente no meio do deserto, para que todos que olhassem para ela fossem curados, também assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Importa nessa noite que Cristo seja levantado na minha e na sua vida, para que nós não pereçamos, mas para que nós alcancemos a vida eterna. Importa que o Egito, o mundo, as distrações, as palavras dos estrangeiros caiam por terra e Cristo seja levantado na nossa vida essa noite. Importa nessa noite que Cristo seja levantado. Quando vocês estão olhando para homem, para mulher, para A, para B, para condição, para força, para fraqueza, mas só importa você olhar para Cristo. Oh, aleluia, o autor consumador da fé. Só importa você olhar para Cristo. Nicodemos chegou para Jesus rastejando, como aquele povo lá no deserto, rastejando, doente, quase morrendo, falando: Jesus, eu não vejo sentido em nada. Eu li a lei de capa a capa e eu não consigo entender. Jesus olhou para ele e disse: importa que o Filho do Homem seja levantado na sua vida, Nicodemos. Enquanto você querer encontrar a justificação para os seus pecados, a felicidade da sua vida na lei, na autoridade, nas posses, Nicodemos, quanto você estudou, Nicodemos, para chegar a esse patamar, mas nem isso te preencheu. Mas eis aqui a graça de Cristo que preenche tudo o pecador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quantos foram receber o presente de Deus? Deus salvou, Deus abriu a porta de emprego, Deus deu dom, Ele canta, Ele prega, Ele ora e o demônio é expulso, mas Ele ainda não parou de rastejar. Porque Ele olha para o homem, Ele olha para a mulher, Ele não olha para aquele que foi levantado. Oh, nessa noite eu quero te fazer um convite.
Não olhe para mim, não olhe para a pastora, não olhe para a placa da igreja, mas olhe para aquele que foi levantado. Ele está aqui nessa noite. O deserto é um lugar de dor, de aflição, mas quando você olha para Cristo, Ele olha para você também e diz: eu sou a cura, grande em poder. Para terminar, eles olharam para aquela serpente que era só um símbolo, como Romanos diz, símbolo das coisas passadas, para que se tornem efetivas no mundo. Eles olharam para Cristo e nem sabiam que era Cristo lá atrás, porque Cristo está desde o Gênesis ao Apocalipse. Como eu disse no começo, não tem como pegar no livro da Bíblia e falar: isso aqui é literatura, isso aqui é ideologia, isso aqui não, a Bíblia é Bíblia, irmão. Entenda isso. Aleluia! Nenhuma palavra saiu aqui escrita em vão. E lá atrás Deus já estava mostrando a misericórdia dele pelo seu povo. Lá atrás Deus já estava mostrando o cuidado dele pelo seu povo. E o Senhor não escolheu Israel porque era a melhor nação, porque era o povo mais dominador, o povo mais inteligente, coisa nenhuma. Moisés recebeu a lei no alto dos céus e ele quebrou as tábuas da lei, porque quando ele desceu o povo estava idolatrando o bezerro. Mas o que me chama a atenção é que Deus falou para Moisés: Moisés, se o Senhor quiser, Moisés, que eu vejo muita sinceridade em você, eu mato esse povo todinho. Faça um povo novo se levantar, mais forte e mais numeroso do que eles. Mas Moisés, como eu disse aqui, o Espírito Santo, não que Moisés, mas o símbolo do Espírito Santo sempre intercede por nós. E Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor fizer isso com esse povo, também risca meu nome, também me deixa para trás, Senhor, tem misericórdia desse povo. O Espírito Santo está clamando nessa noite por você. Parece coisa pouca, parece coisa pequena, mas hoje você só está aqui porque o Espírito Santo clamou perante Deus. Deus está te dando forças essa noite para enfrentar toda serpente e escorpião, porque Ele disse lá no Novo Testamento: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e pelo poder de Cristo eu vos faço discípulos. Não queria nessa noite trazer para você movimento, coisa alguma desse tipo. Eu só quero que você enxergue: o mundo pode piorar, as coisas podem não darem certos para você por enquanto, mas vamos cantar aquele hino: da linda pátria estou bem longe, triste eu estou. Pode cantar. Eu saudade, ó, quando é. Está chegando esse dia, não? Cristo foi levantado, aleluia. Sim, cante nessa noite. O mundo quer te encantar, quer te deixar aqui prostrado no deserto, mas Cristo já se levantou e foi diante de Deus por nós nessa noite. Cristo quer te levantar de onde você caiu. Cristo quer começar daí por diante nessa noite. Grandes são as distrações do mundo, mas Cristo está no nosso meio. Quando aquele povo orou, viu que estava pecando contra Deus, contra Moisés, viu que não bastava ficar reclamando. Eu nunca vi reclamação resolver coisa nenhuma. Eu nunca vi impaciência. Talvez eu seja até calmo demais, mas me desculpe, eu nunca vi nenhuma impaciência resolver problema. E o Senhor está falando nessa noite para terminar aqui. Aleluia! Aquieta o teu coração. Salmo 37, versículo 7 diz assim: aquieta-se na presença do Senhor. Aleluia! Espera nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixa a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Meu querido, os perversos serão destruídos, mas os que confiam e esperam no Senhor possuirão a terra. Eu sei que está difícil, eu sei que é difícil ser crente, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor voará como águia, não se cansará, não se frustrará. Deus está aqui nessa noite te dizendo: este deserto está sendo só um período, só um tempo na sua vida. Te levei para o deserto só de passagem. Te levei para o deserto só por um momento. Não fique prostrado no deserto. Muitos foram os que ficaram prostrados no deserto. Não escolha isso para a sua vida. Eu sei que a rede social está te fazendo te prostrar. Você se compara, você abre, você vê, você deseja. Eu sei que o seu vizinho muitas vezes vem com uma palavra e quer te fazer prostrar. Eu sei que o seu amigo quer te fazer prostrar. E como eu disse, as serpentes são os demônios, os escorpiões são os demônios, que ficam a todo tempo tentando atacar a nossa vida. Um povo manifestou seu ódio, seu rancor, sua perversidade diante do deserto, e Deus permitiu que as serpentes picassem aquele povo e eles ficaram rastejando. O diabo
foi lançado dos céus para a terra e hoje ele rasteja. E ele quer fazer com que a igreja rasteje, mas a igreja foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Enquanto Deus for nossa prioridade, enquanto Cristo estiver no centro da igreja, a igreja estará sustentada pela palavra do Espírito de Deus. Nessa noite, aplauda o Senhor, porque Ele te deu mais do que o bastante, Ele te deu mais do que você precisava para você estar aqui nessa noite. E hoje, com essa força, você vai para a sua casa, vai participar do corpo do sangue do Senhor e vai tomar nova força para você não cair no veneno do deserto. Esse é o antídoto. A comunhão. A comunhão. Cristo levantado é o antídoto deste deserto. Nessa noite, aplauda o Senhor novamente se você quiser. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra gloriosa.